pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto. Aqui novamente o Gabriel Rubens e hoje novamente nós vamos falar de mais uma profissão. Vamos falar aqui de DevRel e eu vou ter uma convidada que está na área há pouco tempo e eu acho que isso é o mais legal, porque ela vai falar como está sendo esse ponto de vista de começar e o que ela está fazendo. E ela é a Gisele Passucci. Tudo bem, Gisele? Tudo ótimo, Gabriel. E você? Tudo ótimo. Gisele, eu queria já passar para ti para falar sobre essa tua carreira, começando ali na parte de qualidade, depois indo para DevRel, né? E depois eu exploro um pouco mais dos porquês disso. Mas vamos lá. Bom, eu iniciei minha carreira na área de tecnologia no ano passado, em 2021. Entrei numa empresa aqui do interior do Paraná, eu moro em Maringá, como trainee na parte de qualidade de software e testes. Me encantei pela área, né? Até então eu achava que tecnologia era só desenvolvimento e eu não me dava muito bem com o desenvolvimento. E grande parte do meu incentivo para entrar na área vieram de comunidades focadas em incentivarem mulheres. Eu lembro até hoje, né, tem uma comunidade que se chama Se Candidate Mulher, e eu tinha assistido uma live com uma recrutadora e ela estava falando sobre isso, né, que normalmente mulher, a gente espera, assim, sentir confiança de que a gente cumpre 100% do requisito das vagas antes de se candidatar e que os homens normalmente têm 30%, 50% ali, eles já estão se arriscando. E eu lembro que eu falei, cara, por quê, né? Ou não, eu já tenho, não é crime me candidatar para uma vaga que eu não tenho 100% dos requisitos, eu vou embarcar nessa. E eu comecei ali a garimpar algumas vagas no LinkedIn, segui algumas recomendações que ela tinha dado, né, de trabalhar bem o perfil. Achei uma vaga de analista de testes, que até então eu não sabia muito bem o que era, gostei muito da descrição e comecei a atuar na área. Entrei como trainee, fui aprendendo mais, estava num time ali numa financeira, fui gostando dessa parte de qualidade, da minha responsabilidade de chamar a atenção do time, de cuidar dos processos e senti necessidade de devolver. Olha, eu cheguei aqui graças às comunidades, eu quero devolver. Então eu comecei a ser muito ativa participando das comunidades, mas agora, né, compartilhando a minha experiência. Eu participei de uma comunidade focada em ajudar mulheres na área de testes, a gente fazia lives toda semana, então eu conversei com muitos profissionais, conheci muita gente nesse ponto, ajudava a fazer conteúdo para as redes sociais, e aí vi que eu gostava muito disso também, dessa parte de estar ali nas comunidades, de estar em contato com pessoas que estão, tanto pessoas que sabem mais do que eu, como pessoas que, com quem eu podia ensinar alguma coisa, e comecei a fazer muito esse movimento dentro da empresa também. E aí veio esse convite. Olha, você já pensou em atuar na área de DevRel? A gente tá aqui querendo melhorar o nosso relacionamento com a comunidade e a gente quer trazer você pro nosso time. Aí eu migrei internamente, dentro da mesma empresa, da área de QA para a área de DevRel, que, né, na verdade, estava sendo construída ainda. Ah, então tu tá quebrando essas pedras aí dentro da empresa. Sim, é um desafio duplo, né, de ser nova na área e construir ao mesmo tempo essa área dentro da empresa. Legal. Então, talvez uma parte um pouco mais técnica, assim, mas o que é ser Developer Relations? O que é fazer isso? Como que tu enxerga esse papel? Bom, o papel do Developers Relations é construir relacionamentos, né, entre a empresa com a comunidade. A gente tem um cenário muito peculiar aqui no Brasil, porque quando a gente fala de Developers Relations, já é uma área um pouco mais sólida, né, fora do Brasil, né? Já é uma coisa assim. DevRel surgiu há mais de 20 anos, né? Surgiu com a Apple lá. Nossa. Então já é uma área que em outros países tem ali suas práticas bem consolidadas, tem material. Quando a gente traz para o cenário do Brasil, não tem praticamente materiais em português, né? Tudo que a gente consome tá em inglês. E as empresas estão nesse engatinhar ainda de aprender. E a gente tem um cenário um pouco diferente. Fora do Brasil, é muito comum a gente ter a área de DevRel focada em empresas que produzem, que possuem produtos focados em pessoas da área de tecnologia. E esse cenário não é tão popular aqui no Brasil. Então, aqui a gente adapta um pouco a área de DevRel às nossas necessidades, ao que as empresas estão querendo, que é mais esse relacionamento com foco em awareness, né, em tornar as empresas conhecidas dentro das comunidades, com foco ali um pouco em retenção, atração de talentos. Legal. É interessante você falar porque, tipo, interessante esse ponto de que muitas empresas de produto, né, quando tu pensa na Microsoft, numa Google ou uma Oracle da vida, que elas têm alguns produtos para desenvolvedores, né, então
acaba fazendo mais sentido e como a gente tem que adaptar pro cenário. Quando eu era developer mesmo, eu tinha algumas empresas que eu tinha como referência por isso, porque eles estavam muito em comunidades, estavam em palestras, estavam patrocinando os eventos, né? Então, talvez já seja uma forma também, né? Não tão estruturada como quando você tem uma pessoa, né? Como você, mas, tipo, já era uma forma de estar trazendo pra comunidade o que eles fazem. Isso é uma coisa assim, existe até uma discussão entre a nossa pequena bolha de DevRel se a gente pode chamar esse de DevRel no Brasil ou não. Mas existem 2 tipos de abordagem que a gente fala, que é esse Developer First, para empresas que têm como seus clientes as pessoas da área de tecnologia, não só desenvolvedores, mas pessoas da área de tecnologia, e empresas que a gente chama de Developer Plus. Elas não têm essas pessoas da área de tecnologia como seus clientes, mas elas precisam dessas pessoas. Por exemplo, eu desenvolvo produtos, eu preciso de um desenvolvedor, eu preciso de um QA ali, senão o meu produto não vai atender o meu cliente. Então, ao mesmo tempo, eu preciso desse relacionamento. Eu preciso, né? E isso é uma coisa, como você comentou, tem essas empresas de produtos que chamam a atenção porque elas estão presentes na comunidade, e a gente quer trazer esse conceito para as outras empresas também. Tanto que você vê empresas que não são focadas, né, em produtos para desenvolvedores, que tem interesse em patrocinar eventos, né? Que quer estar ali, quer divulgar ali o seu produto, quer patrocinar uma comunidade, patrocinar um evento ali, dar uma ajuda. Por quê? Porque elas sentem essa importância. Foi até uma coisa que eu comentei numa palestra hoje. Se a gente foca só no nosso público interno, a gente se perde no mercado. Você tem que estar atento ao que a comunidade de TI, no geral, está pedindo de uma empresa, até para você se adaptar, para você não ficar ali na idade da pedra, digamos assim, nas práticas, que acontece com muitas empresas que se fecham para opiniões externas, confiam ali no que elas acham correto e acabam, muitas vezes, falindo, porque os desenvolvedores, né, vão para outras empresas que estão ouvindo o que o público quer. Sim, é verdade, é verdade. E eu acho que isso de mostrar pra fora o que tá fazendo faz realmente muita diferença, porque tu cria uma concorrência, né? Tipo, os talentos, eles querem ir. Você, quando tá lá, você se orgulha, porque está na empresa que participa da comunidade, né? Então, acho que faz muito sentido e é legal que tá se profissionalizando no Brasil, assim. Mas tu falou essa bolha pequena, tipo, tu vê ainda poucas pessoas fazendo isso? Poucas empresas? Assim, declaradamente, assim, a gente tem muitas pessoas há muito tempo no Brasil, por exemplo, como Developers Advocates, porque, assim, existe essa leve discussão de que DevRel não é um cargo, é uma área. E sim, também pode ser uma área, pode ser um programa, as empresas podem ter um programa específico de relacionamento, mas pode ser também, principalmente no nosso cenário, uma profissão. Por quê? Porque dentro de uma área você vai ter vários papéis. E como a gente está estruturando isso ainda, você não tem uma empresa que está estruturando uma área que já chega contratando 5, 6 pessoas para uma área que ela nem sabe se ela quer manter dentro da empresa. Então a gente tem muitas vezes essa figura de uma pessoa cuidando da área como um todo. E a gente tem pessoas no Brasil há muito tempo nessa área de Developers Advocates, evangelistas, mas não tinha esse costume de falar sobre, ou de atrelar isso a DevRel. Parecia que era só uma coisa aleatória ali, meio desconexa. E recentemente a gente está trazendo mais essa discussão, né? Tem pessoas trazendo mais essa discussão de que essa área de Developers Relations existe, de que tem papéis dentro dela e que ela tem as suas práticas, que não é só uma coisa de... Porque antes a visão era assim, o cara virou sênior, a pessoa virou sênior, tem muito conhecimento e ela começa a ir dar palestras e aí ela vira um advocate. E não necessariamente você precisa escalar até o sênior para você poder trabalhar numa área de Developers Relations. Então a gente está trazendo mais essa discussão para o Brasil meio recente, apesar de ter profissionais na área já há mais tempo. Sim, mas tem uma diferença grande, né? Porque, tipo, uma pessoa que tá só palestrando é diferente de você montar uma comunidade, você liderar os eventos, né? Uma pessoa sênior que tá palestrando na empresa, ela tá só palestrando, o que já é ótimo, assim, porque eu conheço vários devs que eu tinha como referência de palestras. E eu lembro até hoje dos nomes, e se eu ver uma fotinha do avatar, tipo, sei lá, não sou developer há 6, 7 anos, mas eu ainda lembro, ainda tenho algumas referências que eu guardo assim com muito carinho, que eu falo, pô, esse cara aqui fez um post tal que me ajudou, abriu minha cabeça, fez eu ler o livro tal. Mas, novamente, é muito diferente, né, do que ter uma área inteira. Então aí eu já queria entrar um pouco mais no que é o teu trabalho, sabe? O que faz um DevRel. E aí, claro que no teu contexto, a gente não precisa falar do que é no geral, né? Mas no teu contexto, o que tu tá fazendo aí na tua empresa e construindo nessa área de DevRel? Bom, atualmente dentro da minha empresa, eu sou coordenadora de um programa, de uma iniciativa que a gente tem
de iniciação profissional. A gente tem um programa que a gente compartilha alguns conhecimentos, no momento só sobre desenvolvimento, mas para o ano que vem a gente já está preparando outras trilhas de carreira, que é o objetivo fornecer uma oportunidade mesmo de compartilhar esse conhecimento com pessoas que não têm tanto contato assim com tecnologia, preparando, né, ajudando essas pessoas a estarem disponíveis para o mercado de trabalho, né, para serem absorvidas por outras empresas. E esse programa já existia há uns anos atrás, num formato diferente, num formato ali presencial, depois virou só uma call ali com professores, e a gente está trazendo agora uma roupagem mais de relacionamento, né? Como a gente usa esse programa para ter mesmo um relacionamento com a comunidade, para a gente conversar mais com a comunidade durante o ano inteiro, né? Não só enquanto essa turma está acontecendo. Eu participo de alguns eventos, ajudo, a gente tem muitas práticas de trazer pessoas para palestrarem, né? A gente vai ter agora um evento que eu não posso falar muito, que é spoiler, mas a gente tem algumas práticas de trazer pessoas de fora para conversar com a nossa equipe, né? Fazer algumas palestras, e hoje em dia eu faço essa ponte de trazendo pessoas que eu conheço que são relevantes na comunidade, ou seja, olha, esse trabalho é legal, esse trabalho tá trazendo bastante impacto, eu convido essa pessoa, eu faço a ponte entre a minha equipe e essa pessoa para que ela possa vir palestrar pra gente, e também trazendo oportunidades. No setor que eu tô, a gente tem mais pessoas de gestão de pessoas. Eu sou uma das poucas pessoas com perfil técnico. Então eu trago mais esses insights. Olha, esse evento aqui é um evento muito interessante para a comunidade, é legal a gente se aproximar, a gente ver como a gente pode apoiar, como a gente pode auxiliar. E fora da empresa, eu participo de comunidades. Uma das comunidades que eu participo é a Feministech, que inclusive foi uma das comunidades onde eu entrei em contato com a área de Developers Relations, né, onde elas fomentam algumas ações, tem até um grupo de mentoria. Então, basicamente, por enquanto, estruturando essa área é ajudar as demais áreas que fazem essa parte de eventos a estarem atentos aos eventos que são interessantes e o que a gente pode fazer da nossa parte. Vamos organizar um meetup, ou vamos fazer híbrido, vamos fazer só online, só presencial, para tentar já começar a construir esse conhecimento de marca. Legal. E tu falou desse departamento que eu tô, tem mais pessoas de pessoas, né, de people, talvez, não sei se é RH mesmo, mas conta pra mim como que é essa área, tipo, quem são as pessoas que tu interage dentro da empresa, sabe, quem tu tem que pedir pra conseguir fazer um evento, criar um meetup, então como que funciona? Isso é bem legal, porque eu acabo interagindo com muitas pessoas. A gente tem ali o time de gestão de pessoas, que envolve aquisição de talentos, envolve marca empregadora, que trabalha ali em employer branding. A gente tem um time de facilities, que esse time de facilities ele é especializado na parte de infraestrutura. Tem que entrar em contato com o fornecedor para telão, microfone, café, brindes. Eles fazem toda essa parte de logística. Então eu chego e falo, olha, quero organizar um meetup presencial aqui na empresa, vou precisar de um microfone, a gente vai fazer a transmissão desse evento, preciso de uma câmera, alguém para ficar hosteando ali, para ficar cuidando do backstage ali, dos comentários, links, essas coisas, transmissões. E eu quero um café para 100 pessoas, que são as pessoas que vão vir aqui. Beleza, eu passei essa demanda, essa equipe vai cuidar disso, eu cuido dos convidados, eu cuido das outras partes. Então, por exemplo, quando eu falo de eventos presenciais, eu converso com essa equipe. Quando eu falo de eventos externos, eu converso com marca empregadora, que tem já esse hábito, já tem ali uma cartela de relacionamento com universidades locais aqui, próximas à nossa empresa. E eu trago outras referências, tipo, olha, essa turma aqui, essa comunidade, esse grupo, esse evento, é legal vocês se aproximarem. Eles fazem essa aproximação e eu fico ali trazendo esses insights. Então eu converso muito também com a área de evolução. A parte de evolução é a parte que faz treinamentos internos. Eu também trago alguns insights de coisas que a gente pode aprimorar para a nossa comunidade interna. Cursos que a gente pode trazer, práticas que eu vejo externas que a gente pode, de repente, dar uma renovada no que a gente já faz aqui, que às vezes a gente pratica há muitos anos. Então eu converso bastante com essas áreas. Marketing, facilities e marca empregadora. E evolução. Tá bom. Um pouquinho de tudo. Bastante gente, né? Bastante gente. Acho que é importante tu ter esse perfil de comunicação, né? Não ser uma pessoa muito que gosta de trabalhar sozinha, porque bem importante. Você tá falando com muita gente o tempo inteiro. Sim. É bem legal essa parte da comunicação e também um pouco de ideia de projetos, porque acontece bastante, assim, vem gente de todas as áreas, fora essas, pra conversar comigo. Nossa, tive ideia de uma coisa aqui, beleza. Aí você vem e filtra, tem que pensar que é aquilo que você falou.
Developers Relations não é só você fazer uma palestra. Então, a pessoa tem uma ideia, beleza, eu tenho que estruturar isso, o que eu vou precisar, o que eu vou atingir com isso, qual que é o objetivo, pra gente, de repente, não desperdiçar muito esforço numa coisa que não tem tanto ganho pra nenhuma das partes envolvidas. Tá bom. E como que normalmente chega pra ti as ideias, né? Porque tu falou agora, tipo, muita coisa de... Tu comentou que às vezes as pessoas chegam em ti com uma ideia, né? Mas também que proativamente você vai vendo o que acontece na comunidade, na área e fala. Mas, tipo, as ideias de evento normalmente chegam de dentro da empresa mesmo e vem normalmente de uma área técnica, vem de pessoas de negócio, vem, tipo, mais do tipo, sei lá, dos VP da empresa. Como que é? As ideias de evento normalmente vêm mais dessas equipes de marca empregadora e facilities. Geralmente eles falam, olha, a gente quer organizar um evento. E aí eles falam, mas eu não conheço ninguém da área técnica que possa dar uma palestra interessante pra gente. Ou, o que você acha que é legal? O que você vê que as comunidades fazem que dá certo? Uma pessoa chegou, por exemplo, pra mim recentemente e, olha, a gente vai patrocinar um evento de uma comunidade local aqui, e eles abriram um espaço pra gente fazer uma fala. O que você acha interessante a gente fazer? Quem que você acha interessante a gente trazer? Então, normalmente, vem dessas pessoas que organizam eventos mesmo. O programa que eu cuido, que é o The Beyond Start, que é pra capacitação, esse eu recebo muitas dicas do pessoal técnico. Olha, seria legal a gente ter uma trilha sobre isso, seria legal a gente ter um conteúdo sobre X coisa. Aí eu trago essa pessoa para perto e falo, legal, você consegue ajudar a gente com esse material? Tem alguma referência, alguma coisa assim? Então, nessa parte, quando a gente fala de conteúdo, vem bastante da parte técnica. Quando fala de evento, vem bastante das áreas que organizam eventos mesmo. Fazem parcerias, etc. Tá bom. Entendi. Tá. Então tu vai fazer esse meio de campo entre todo mundo aí. E normalmente, assim, tipo, participar do evento mesmo e falar também fica contigo? Porque tu menciona agora que tava participando, né? Antes da gente vir gravar, tava fazendo um evento aí, né? Na tua empresa mesmo. Mas normalmente esse é um papel teu? Ou é outra pessoa, um developer que vai fazer? Ou alguém dessa que te apoia aí no trabalho? Normalmente sou eu. Principalmente quando a gente fala dessas ações que vêm mais de gestão de pessoas, eles geralmente me chamam para fazer essa parte de fazer essa fala mais técnica. Um exemplo, a gente teve uma visita hoje numa escola da empresa, é um outro setor que organiza essa visita, mas eu vou lá para dar uns 5 minutos para falar justamente até sobre essa minha transição, como foi começar, como que migrar para DevRel, por quê, e também como foi esse início. E aí, geralmente, o pessoal faz muita pergunta. Quando são alunos, né, eles fazem muita pergunta. Como é que funciona o projeto? O que eu estudo? E aí, eles olham pra mim e falam, Gi, você que responde essa parte. Eu não sei muito. Então, assim, normalmente sou eu. Mas eu gosto de trazer essa ideia de, e se a gente convidar outra pessoa? Justamente para trazer outras referências técnicas, né? Trazer outras pessoas para esse palco, que não seja só eu. Que ainda assim, tem muita coisa que eu não vou saber responder, eu não sou detentora de todo conhecimento técnico. Então é legal ter outras referências pra trocar. Entra justamente no que eu ia perguntar, né? Tipo, a gente pode até explorar mais a área de conhecimento, de treinamento, o curso que tu pode falar, assim, mas agora que tu mencionou a parte técnica, sabe? O quão tecnicamente tem que saber, o quanto você tem que estudar, conversar com as pessoas, sabe? Isso é exigido no teu dia a dia ou não? Saber sobre programação, saber sobre QA? Exigido não é, mas é uma coisa muito interessante, muito importante e é até muito engraçado, porque normalmente o Developer Relations, ele tem um background técnico, ou ele era um desenvolvedor, ele era alguém, era uma pessoa da área técnica que vai ganhando essas skills de comunicação, que vai ganhando esse gosto por participar de comunidades. E é engraçado porque na panelinha de DevRel, eu sou a única que vem do QA. Eu não falo sobre desenvolvimento, eu falo sobre teste, eu falo sobre qualidade de software. E eu gosto muito disso, porque geralmente é uma pauta meio esquecida na hora do almoço, assim. O pessoal não conversa muito sobre isso. Então é muito interessante. E eu falo que, assim, você não precisa ser um expert. É como na área de testes. Na área de testes, a gente tem muitos testes. Tem teste de escalabilidade, teste de segurança. E a gente não precisa saber todos. Saber fazer todos. Mas é importante você conhecer. Saber para que ele serve, em que cenário ele é aplicado. Por quê? Porque você consegue recomendar ele num cenário onde ele é útil. E aí, depois que você, né, vamos começar a fazer esse teste, beleza, eu vou estudar sobre isso. Então, na parte de Developer Relations,
Você não precisa ser, nossa, um expert, um especialista em desenvolvimento, mas saber como ele funciona, né? Saber um pouco de lógica de programação, algumas linhas ali, saber resolver alguns problemas. Porque como você tá querendo fazer esse relacionamento, você precisa entender, né, as dores, os problemas da pessoa com quem você tá querendo conversar, até para você propor uma solução, para você fazer algo que seja mais atrativo. Então não é algo muito exigido, mas é interessante até para enriquecer o repertório, né, de conteúdo que você vai apresentar. Sim, acho que faz sentido, porque eu acho que muitos developers, e aí na minha carreira eu vejo que faz diferença quando eu sei um pouco de código, mesmo eu não tendo que programar, mas quando vai falar de alguma coisa, acho que eu vejo que eu ganho um pouco de respeito, sabe? Mesmo eu sabendo que não faz diferença nenhuma trabalhando com agilidade, eu acho que não faz tanta diferença eu ter que saber nas discussões, né? Porque eu tô ali pra ajudar de uma forma diferente, mas eu vejo que o pessoal me inclui um pouco mais, eu se sente mais confortável pra entender, pra levar em consideração o que eu falo algumas vezes, só porque eu sei um pouco sobre código, né? Então, é por isso que eu queria saber se pra ti tu também sente esse peso algumas vezes, assim, tipo, olha, porque eu sei isso, acho que as pessoas acabam me respeitando mais. Porque tu tem até, não uma carreira longa, mas tu tem esse background técnico que é onde tu começou, né? Então, tu passou alguns meses estudando, né? Uhum. Esse é um ponto legal que você tocou, essa questão, porque onde eu tô agora, no setor de gestão de pessoas, eu sou a única pessoa que tem um background técnico. Então, quando eu falo alguma coisa, as pessoas me respeitam muito. Mesmo eu sempre pontuando, tipo, olha, mas assim, minha experiência é mínima perto de outras pessoas. Tem pessoas com mais experiência. Mas o que eu vivi, o que eu sei é isso. Mas quando eu volto pra minha parte de QA, na minha carreira na área de QA, era engraçado porque tem muita gente que vê, assim, enxerga o QA como, ele tá lá só pra fazer teste, ele não sabe desenvolver, ele não sabe de código. E o pessoal tem uma tendência a excluir. Tipo, pra que eu vou incluir tal pessoa na reunião? Não vai me ajudar em nada. Mas às vezes não, tipo, olha, é uma pessoa que pode fazer uma pergunta. Então isso que você falou, em todas as áreas, às vezes traz um pouco isso. Você ter noção do que é um código, do que acontece, do que tá rolando ali, traz um pouco mais de respeito e incentiva um pouco as pessoas a te participarem mais. Como acontece hoje comigo. O pessoal, todo mundo me procura. É técnico, pergunta pra Gi. Não sei. Às vezes eu não sei. Mas sabe um pouquinho mais, Mas talvez já sabendo onde procurar, né? Mas eu acho que faz muita diferença, assim, tipo, tu não tem que saber tudo, mas eu, por exemplo, hoje em dia eu tenho que lidar muito com as pessoas de produto, sabe? Eu fico incomodado de não saber nada, então eu tô estudando, sabe? Eu gosto de estar numa conversa, assim, se eu vou ter que lidar com esse grupo por muito tempo, deixa eu primeiro saber o que são esses jargões que eles estão falando, termo técnico, pra não ficar parando a conversa e eu não ficar boiando, né? Então acho que sempre ajuda, independente da área, né? Tu tá envolvido com a parte técnica como DevRel, porque para developer. É o conhecer, porque o pessoal, às vezes, de início de carreira, a gente tem muito essa dificuldade, né? Tipo, a gente começa a estudar uma coisa, vê um termo, já vai para outro link. Você não precisa, né, ir muito a fundo em muitos assuntos, mas conhecer um pouco de cada coisa. Não precisa ir se aprofundando em cada tópico que aparece para você. Impossível, né? Tipo, eterno. Nem tem como. E a parte com a comunidade, né? Tipo, agora pensando pra fora, como que é a tua interação com a comunidade? Porque tu começou por comunidade, e aqui eu queria até explorar um pouquinho mais isso, tipo, o que mais tu faz de comunidade, o que mais tu participa, quais tu participa também e como? Eu comecei uma comunidade chamada Girls Testing, que era uma comunidade focada em mulheres, em início ou migração de carreira para a área de testes. Comecei muito assim, passivamente, né? Então eu participava do grupo, conversava com outras meninas e tal. Aí elas falaram, olha, a gente tá precisando de ajuda aqui na staff. Aí eu comecei a participar, ajudando ali a fazer alguns conteúdos para o Instagram, para as redes sociais. Depois fui host das lives, eu que comecei a organizar as lives, ajudava a achar palestrante. A gente tinha um hábito de toda semana trazer um tema diferente, uma mulher diferente, que a ideia era propiciar essa primeira oportunidade, porque não era um público tão grande. Então, quero palestrar, mas tenho vergonha. Beleza, vamos fazer uma live ali para umas 15, 20 pessoas, para você já ir aquecendo o motor. Durante um tempo eu participei dessa comunidade. Participei de uma comunidade local, aqui em Maringá, que é o Dev Girls. Tem esse mesmo objetivo, mas é um pouco mais geral, né? Apoiar mulheres na área de tecnologia como um todo, sem distinguir áreas. A gente fazia também um meetup mensal. A gente se reunia ali, trazia uma convidada para falar sobre um tema, que era muito bacana. A gente trazia o pessoal de dados, apresentava possibilidades novas de carreira, até pra gente ir refrescando um pouco o repertório.
Hoje em dia eu atuo na Feministech. A Feministech ela é uma comunidade focada em mulheres, em pessoas que se identificam no feminino e não binário, que produzem conteúdo sobre tecnologia. Começou como uma comunidade para pessoas que faziam live coding, e hoje é uma comunidade para pessoas que produzem conteúdo. Hoje em dia, lá dentro, eu ajudo nos projetos. A gente tem um evento que a gente faz mensalmente, que a gente chama de Feministalk. Cada mês a gente aborda um tema e a gente traz convidadas. Todo mundo, né, participa ali dessa organização, divulgação nas redes sociais, entrar em contato com as pessoas que a gente vai convidar. Logo mais a gente vai ter uma maratona, que elas fazem uma maratona de código. E aí, por enquanto, eu fico mais nessa parte. A gente tem uma prática muito forte de manter um relacionamento interno. A gente tem um servidor no Discord, mais reservado só para pessoas que a gente convida através de um link seguro, para manter o espaço seguro para as pessoas que estão participando. Só nossas redes sociais e as lives, que são abertas a todo o público. E a gente tem um trabalho ali dentro muito forte, né? De, alguém pediu alguma ajuda. Tem canais pra gente pedir ajuda sobre carreira. Então, manda o meu currículo, alguém me dá um feedback. Manda o meu repositório, alguém dá um feedback. Tem uma parte lá onde a gente pede ajuda, tô tentando fazer tal coisa e não tô conseguindo, aí vem pessoas mais experientes para ajudar, dar um feedback sobre o que tá dando errado. Então, dentro da Feministech, hoje eu ajudo nessas partes de organizar os eventos e ter esse foco, ter esse cuidado com pessoas novas, acolher essas pessoas, explicar o que é cada partezinha do nosso servidor, onde a pessoa consegue, né, o que ela quer, se ela quer ajuda, se ela quer fazer um desabafo, se ela quer compartilhar uma vaga, a gente tem canais de vagas. Então hoje é mais esse trabalho que eu faço, fora nas comunidades. Não, legal. Eu acho isso bem interessante porque a minha experiência com o podcast, né, eu parei para olhar os convidados, né? Tava analisando, fazendo meio que uma retrospectiva minha, e eu vi que eram muito homens brancos no geral, né? E eu fiquei, cara, mas peraí, deixa eu olhar as pessoas que eu tô convidando. E eu vi que tava um número muito parecido. Só que acho que até agora teve só um homem que não quis participar, e as mulheres é muito grande. Tipo, eu tenho um trabalho, às vezes, de convencer, de mandar um episódio, de falar assim, cara, não é live, fica tranquila, tipo, vai ser editado depois, a gente pode fazer e depois você ouve e fala, mas eu sinto que tem, e é engraçado porque, tipo, os episódios são todos legais, não tem nenhum episódio que eu não gostei, então, todo mundo, né, mas tem um medo muito maior, assim, uma preocupação, receio, a dúvida às vezes, né, tipo, não, mas eu não sei, eu sou nova, eu tô nesse país há pouco tempo, sabe, tipo, é a tua experiência, não importa se tá um dia, se tá 10 anos, acho que é a tua experiência e compartilha, né. Mas eu sinto muito isso com o podcast, e ficou mais claro pra mim a diferença de... Você comentou no começo até, você falou da confiança que os homens têm, assim, né? Tipo, não, eu vou lá e vou falar, acabou. E as mulheres têm que dar uma... Não todo mundo, né? Mas tem que dar uma ajuda a mais e falar, cara, você consegue, vai lá e faz, né? Sim, esse é um ponto muito interessante. Quando a gente fala, tava uma pauta que a gente conversou hoje, a gente fez... aproveitando, a gente fez um evento na empresa conversando sobre mulheres no mercado de TI, num geral, tanto em posições técnicas como em liderança, que em todos esses aspectos a gente tem um gap ainda de participação. Uhum. E muitas vezes a gente sofre com essa síndrome da impostora, de tipo, eu não sei o suficiente, não sou boa o suficiente. E a gente, uma coisa que é muito comum quando a gente fala de vou palestrar, é mais comum a gente tender a fazer umas palestras focadas mais em soft skill, por receio de que as pessoas não nos achem competentes para falar sobre coisas técnicas. Teve uma amiga minha que ela fez um Call for Papers, ela submeteu umas 3 palestras para um evento, 2 eram de temas técnicos, ou seja, ela ia abordar alguma coisa relacionada a uma linguagem de programação, e uma era sobre diversidade, era sobre os desafios da mulher no mercado de trabalho. E chamaram ela só pra falar sobre os desafios da mulher no mercado de trabalho. E aí fica um pouco esse estigma de, vamos falar sobre diversidade, chama uma mulher. E pouco esse espaço para falar sobre coisas técnicas. E essa falta de referência de mulheres falando sobre código, falando sobre áreas mais técnicas, deixa a gente mais insegura. Tipo, ninguém falou, eu vou ser a primeira, e eu falo alguma besteira, e se me perguntarem alguma coisa que eu não sei... E a gente precisa naturalizar o eu não sei. Porque até quem tem 15, 20 anos de carreira vai ter algo que essa pessoa não sabe. Então não é demérito seu, você não é um profissional ruim porque você não sabe responder uma pergunta. Não faz parte do seu contexto, mas você pode pesquisar depois e pronto, na próxima eu respondo. Sim, é verdade. Acho que
A gente trabalha muito em ambientes que não saber é ruim, né? Muitas vezes a gente aprende que, tipo, tu tem que saber, em vez de valorizar assim, pô, tu não sei, mas vou aprender. Isso faz muita diferença. Mas, já que tu entrou nesse assunto e já que vocês tiveram um talk sobre isso hoje, tipo, o que eu, com o meu podcast pequenininho, o que eu poderia fazer diferente para que ajudasse as mulheres a ter menos receio, assim, tipo, eu tendo certeza pelo resultado, eu não subiria nenhum episódio que eu acho legal, sabendo que no final fica bem, né? Mas para que eu consiga fazer com que as pessoas, as mulheres, né, ou não binárias, tenham mais coragem de participar. Eu acho que uma coisa legal é comentar o porquê que você convidou essa pessoa. Por exemplo, como você fez comigo, mas acho que você deve fazer no geral. Mas olha, vi isso no seu perfil, achei interessante, quero conversar mais, acho que o pessoal ia gostar de saber. Porque uma coisa que o pessoal... tinha um gestor que falava muito isso. As pessoas têm muito medo de passar vergonha, de se expor. Então, assim, você tranquilizado, tipo, tô te chamando porque eu tenho certeza que você é capaz. E às vezes a gente perde um pouco essa visão. Poxa, essa pessoa tá me chamando pra uma coisa dela, ela tá expondo o nome dela. Se ela não tivesse confiança de que eu ia fazer um bom conteúdo, que eu ia render uma boa conversa, ela não ia me chamar. Mas, assim, é um trabalho de formiguinha que às vezes a gente tem que fazer, tanto nós, da nossa parte, incentivando umas às outras, como as outras pessoas, que foi um ponto que a gente comentou na reunião. Quem consegue entrar, né, em outros espaços, quem consegue ir abrindo algumas portas, precisa deixar a porta aberta para as pessoas que estão vindo ainda. Então, por exemplo, você já tem o seu espaço, você tem o podcast, já tá fazendo a sua parte de convidar pessoas aí fora do padrãozinho de sempre. Então, só continuar chamando, o pessoal vai aparecer, o pessoal vai sim. abraçar o convite. Não, legal, Acho que você falou, é o que eu tenho tentado fazer mesmo, assim, sempre dar essa de... O porquê, né? Porque, tipo, também eu não chego assim aleatoriamente vejo. Eu vejo várias pessoas e fico pensando, tá, o que com o propósito que eu quero, qual que parece ser a pessoa mais adequada pra fazer. Então, boa, vou prestar atenção mais nisso e vou tentar mais. Outra coisa também que eu queria saber, tu falou agora dessas comunidades, tu falou do Discord, tu falou de outros tools aí, outras ferramentas, né? E o que faz parte do teu dia a dia, né? E aí é porque a pergunta, eu já tenho muita dificuldade com podcast, por exemplo, agora eu vou sair de férias há algum tempo, então vou ficar um tempo sem gravar, então eu tô gravando vários adiantados, e, é muito difícil ficar com o LinkedIn aberto, algumas pessoas mandam mensagem pelo Instagram, sabe? E aí pra marcar todo mundo, então pra mim já é difícil fazer essa gestão de tanta coisa, e pra ti, que é o teu dia a dia, né, então tu deve ter Discord, deve ter comunidades separadas, então são grupos separados pra conversar, então o que é teu dia a dia de ferramentas e grupos diferentes que você tem que falar? Hoje em dia eu foco bastante mais na Feministech, então é um servidor no Discord. Tem uma outra comunidade que eu participei de um evento, que é a Women Game Jam, que ficou lá o Discord do evento, então eu participo às vezes. Mas meu dia a dia mesmo, hoje em dia, é muito mais Twitter e Discord. E GitHub, eu tô tentando produzir mais conteúdo pro GitHub, até pra gente desmistificar um pouco de que GitHub é só pra código e só pra desenvolvedor. Então acho que os QAs podem usar o GitHub como uma ferramenta de portfólio pra mostrar um pouco mais de planejamento de testes, essas coisas. Então hoje em dia eu tô focando mais nessas 3 ferramentas, né? Discord, Twitter e o GitHub. LinkedIn, falar que eu abro, na verdade, só pra ver se tem alguma notificação e fecho. Eu já não olho o feed do LinkedIn faz muito tempo. E eu queria saber, assim, porque tu começou a área, né? E você, além de ser nova na área, você começou a área na empresa, né? Ou talvez uma das pessoas, não sei se só você. Mas como que vocês conseguem medir o sucesso, sabe? A gente tem aqui na empresa uma área de DevRel, e como que a gente sabe que a gente tá na direção certa? A área de DevRel, nesse ponto, ela é um pouco ingrata. Porque quando a gente fala de relacionamento, relação, a gente procura impacto. E tem impactos que a gente não traz por números, né? Por exemplo, você pode fazer uma live, ter 100 pessoas assistindo essa live, beleza, você tem um número ali. Mas, de repente, uma pessoa que estava assistindo a sua live pegou aquele conteúdo que você apresentou, aplicou, ou fez alguma coisa, conseguiu algo muito grande,
e você não vai ficar nem sabendo. Ou seja, você teve um impacto com aquela sua ação e aquilo não vai entrar em números, em dados nenhum. Então, a gente tem algumas métricas quando fala de comunidade, mas métricas mais frias, falando de alcance, falando de números, quando a gente fala de artigos, tantas pessoas leram, tantas pessoas compartilharam. Mas o foco principal do Developers Relations é o impacto. E o impacto é uma coisa que é muito difícil a gente mensurar. Geralmente a gente vai trazer mais por relatos mesmo, por feedbacks que o pessoal vai trazer. Mas aí para métricas, para sucesso, a gente vai ter, por exemplo, um meetup. Atingir um número X de pessoas que vale a pena aquele esforço de você ter organizado aquele evento. Por exemplo, igual eu comentei, converso com a área de facilities, organizo um evento para 100 pessoas, aparece 5. Ok, já sei que não é uma prática muito legal. Mas aí tem outras métricas que a gente vai colocando, dependendo da área que a gente está focando. Se é um evento, se é uma ação de compartilhamento de conteúdo, se é um treinamento, cada uma vai ter uma métrica diferente. Mas é um pouco chatinho de medir impacto nesses casos. Claro. Minha dúvida foi até por isso, porque tem coisas como marketing, cultura e criar o nome da empresa é muito longo prazo, né? Tipo, não é uma coisa só porque você participou de um evento grande, não, é aquela constância, então é difícil mesmo você medir, porque as pessoas que participam de um do outro é diferente, não dá pra você fazer um survey com todas as pessoas pra saber o quanto você gostou. Mas então não existe da tua empresa assim, cara, você tá fazendo isso e a gente quer daqui a um ano ter, sei lá, ser famoso por isso, ter feito X eventos, tipo, não existe nenhuma métrica pra você especialmente sobre isso. Não, no momento não. No momento eu participo da métrica de outras pessoas. Por exemplo, marca empregadora, né? Employer Branding. Legal. Eles têm ali métricas das redes sociais, alcanços, taxa de conversão, né? O caminho que a pessoa fez até chegar na nossa página de vagas. Se ela veio, de repente, de uma ação do Twitter, se ela veio de uma ação do LinkedIn, a gente acompanha o caminho que ela fez. Então, eu auxilio essas outras áreas nas métricas que elas têm, mas no momento ainda não tem uma métrica que seja só minha. Tipo, olha, isso aqui, vou avaliar você com base nisso. Não, mas faz muito sentido. Agora sim, eu tava querendo chegar nisso também, tipo, como tu apoiava essas outras pessoas da empresa, e faz muito sentido, porque eles têm uma métrica mais clara, né? Tipo, de quantas pessoas tem que chegar na empresa quando a gente abrir uma vaga, por exemplo, né? Então, você acaba dando suporte a essas pessoas, né? Com uma especialidade um pouco diferente. Tá bom, legal. E agora, tipo, de conhecimento. Tu tá aprendendo, então acho que tu vai ter muito mais fresco na cabeça o que você tá estudando, com quem que você tá falando, né? Qual comunidade poderia te ajudar. Então, eu, Gabriel, cansei de agilidade, quero trabalhar com relações, quero participar mais da comunidade e queria ganhar também, né? Tornar isso uma profissão, não só uma coisa que eu faço extra. Então, o que tu acha que eu deveria estudar, por onde começar? Existe algum curso disso? Eu nunca vi, na real. Então, qual que seria o caminho que tu me indicaria? PR, infelizmente a gente não tem curso ainda. Obrigado pela ideia. Já vou anotar aqui. Quem sabe logo mais não teremos. Eu recomendaria muito que você acompanhasse a Pat Codes. Ela tem perfil na Twitch, no LinkedIn, no Twitter. Ela é muito mais ativa no Twitter. Foi a pessoa que me apresentou a área e hoje em dia é minha mentora. Ela tem um grupo de mentoria chamado Os Abacatinhos, onde ela reúne outras pessoas que acabaram, né, vindo para a área, ou que ela acabou conhecendo. E é muito legal porque a gente faz essa troca de experiência. Mensalmente a gente se encontra. Agora a gente está planejando um clube do livro para a gente ler alguns livros. Em relação a materiais, tem alguns livros, tem o The Business Value of Developer Relations, que é um livro que traz algumas bases, né? Por exemplo, o que é Developer Plus, Developer First, essa parte, né, os 3 pilares do Developer Relations, que é comunidade, código e conteúdo. Tava quase esquecendo. Tem um outro, que é só Developers Relations, eu só não vou lembrar o nome dos autores. Então tem esses 2 livros. E eu recomendaria bastante comunidades. Eu tenho várias newsletters que eu assino. A maioria toda da gringa. Tem uma que é o DevRel X. Vou até pegar aqui. Tem o Developer Avocados. E tem um que é DevRel Weekly.
que eles mandam. Aí é legal porque eles fazem um apanhado de links. Então, às vezes vem um artigo de um blog sobre Community Manager. Aí beleza, vou ler um pouco sobre comunidade, gestão de comunidades. Veio um sobre Tech Writer. Ok, vou ler um pouco sobre como é produzir conteúdo técnico, dicas de conteúdo técnico. Então, eu vou pegando um pouquinho de dicas de todas as áreas. Eu gosto muito de newsletters porque eu acho que facilita muito, assim, tipo, né? Tu tem alguém que tá fazendo uma curadoria do conteúdo, quando tu pega alguém que tu conhece, tu entende o trabalho, entende a forma de pensar, assim, né? Então é legal porque tu consegue saber quais são as bases, né, daquela pessoa para estudar. Então, newsletter é uma excelente dica e eu preciso até voltar a prestar atenção nas minhas, que eu tenho colocado como lido por falta de tempo, mas eu vou... Bom lembrete. E agora eu queria saber assim, um pouco sobre o perfil, né? Eu acho que assim, eu posso estar errado, mas me parece claro que tem que gostar de comunicação, porque você está facilitando um evento, você está facilitando um evento online ou presencial, tem que ir lá, tem que talvez fazer a abertura, apresentar alguém, facilitar uma dinâmica, né? Facilitar uma conversa. Tem que falar com várias pessoas dentro da tua empresa, pessoas de fora. Então, pelo menos a comunicação, né, tem que ser uma coisa que ou você gosta ou que você precisa desenvolver para começar a gostar. E aí você me fala se eu tô certo ou errado, olhando de fora, e se tem mais alguma característica que tu acha que é importante para quem quer ter esse papel. Comunicação, eu acho que é uma das skills mais importantes. Só dando um ponto aqui de que comunicação não é a mesma coisa que ser extrovertido. Eu conheço muitas pessoas de Developers Relations que são introvertidas, mas se comunicam muito bem. E, inclusive, por esse ponto de serem mais introvertidas, elas são comunicadoras excelentes. Por quê? Porque elas pensam na pergunta que a outra pessoa tem vergonha de perguntar, então elas têm mais esse cuidado de já serem um pouco mais claras. E eu acho que uma outra skill muito importante é mais gostar de ser colaborativo, né? Porque para você fazer esse relacionamento, você não pode ter aquele espírito de eu sei e eu sou melhor por isso. Não, você tem que, ok, agora que eu sei, eu vou dar um jeito de te ensinar o que eu sei, eu vou te ajudar. Você tá com esse problema? Eu vou te ajudar a ser mais solícito, porque às vezes vai acontecer, por exemplo, você escrever um artigo, alguém vai lá e pergunta, alguém vai te mandar uma DM porque tá com uma dificuldade, por exemplo, eu escrevo sobre testes. Alguém vem e me pergunta alguma coisa sobre testes, talvez eu não vá saber, mas eu paro, pesquiso, respondo a pessoa. Então, ter esse espírito de gostar de compartilhar conhecimento e colaborar com as outras pessoas. Porque senão fica meio... você fica muito só palestrinha. Só quer falar e não agrega, de fato, as pessoas, que é o objetivo. É você construir um relacionamento com base na troca de valores ali. Então... mais uma coisa que eu queria que tu falasse, e nem tinha pensado nessa pergunta, mas agora que tu falou nessa troca de valores e colaboração, provavelmente tu construiu bons relacionamentos, né? Tipo, nessa ideia de comunidade, da DevRel, e tu tem alguma coisa que aconteceu, assim, de bem legal por ter se envolvido nessa área, ter conhecido mais pessoas? Eu trago isso já da própria Girls Testing. Como eu fazia as lives, eu hosteava as lives, eu sempre entrava 10 minutos antes, justamente para preparar a pessoa que ia palestrar, tipo, olha, nessa ferramenta eu vou clicar aqui, explicava um pouco sobre StreamYard. Então, quando você tiver assim, você não vai estar aparecendo na tela, aqui é um chat que a gente conversa só eu e você. E aí, às vezes, passou rapidinho, expliquei, a pessoa tá tranquila, a gente começava ali a conversar. Passava no final, eu ficava mais uns 10 minutinhos ali conversando. E eu adquiri essa facilidade de conversar com as pessoas, porque eu tinha muito medo de incomodar. Então, assim, às vezes eu admirava uma pessoa ali, vi que ela postou um artigo, vi que ela fez alguma coisa. E eu não chegava na pessoa pra falar, gostei do que você fez. Porque eu falava, gente, quem sou eu na fila do pão? Então eu adquiri muito essa facilidade. E foi o que me trouxe, inclusive, para a Feministech, para a área de Developers Relations. Eu tinha 0 contatos em comum com a Patty Codes. Eu vi ela no Twitter, eu comecei a seguir as pessoas que eram mais relevantes ali da bolha dev no Twitter. Eu vi essa menina, começou a postar um negócio, postou um vídeo do que é DevRel. Eu falei, DevRel, o que é isso? Assisti o vídeo, eu falei, legal. Aí ela começou a fazer live, eu assisti a live, falou de Feministech. Eu falei, cara, como é que eu faço para entrar nesse grupo aí? Aí fui conhecendo, assim. Então hoje eu tenho um grupo de amigas, eu tenho pessoas que eu confio, que me incentivam, que me apoiam, que eu não conhecia e eu não tinha motivo para conhecer se não fosse essa iniciativa de ter esse primeiro contato.
Então, acho que pra mim uma das coisas mais marcantes, porque o que eu evoluí na minha carreira do começo do ano pra cá foi muito grande, porque as pessoas me incentivam bastante. Tipo, mas por que você não escreve sobre isso? A gente fala de QA. Eu atuei 1 ano e 3 meses como QA. E às vezes as pessoas falam, é teste, pergunta pra Gi. E eu ficava, não. Aí eu comecei a iniciativa de escrever o repositório sobre testes. E aí eu fui percebendo que quando eu vou quebrando o conhecimento, olha, o que é? Qual que é a diferença entre qualidade e teste de software? Não é a mesma coisa? Qual que é a diferença de tipo de teste e níveis de teste? Quando eu vou detalhando, eu percebo, caramba, eu sei um pouco mais do que eu achava que eu sabia. E eu só cheguei nessa fase de saber isso porque as pessoas me incentivaram a ir compartilhando o que eu sabia. E acreditar que você consegue fazer. É só você arriscar, botar a cara e fazer. E pra fechar, eu queria deixar o espaço pra ti, pra deixar todos os teus links, pra falar qualquer coisa que você quiser e saber onde que as pessoas podem acompanhar muito mais aí do que o trabalho que você tá fazendo, né? Porque qualquer pessoa técnica, não precisa ser só programador, acho que tá em contato com o DevRels, quem tá criando esse tipo de conteúdo, pode ser sempre útil, porque vocês acabam mostrando um pouco de tendências e eventos que estão pra ver, né? Então, espaço é seu. Bom, como eu comentei, eu tô mais ativa no Twitter ultimamente. Então, no Twitter, no Instagram é Gica Passucci. Passucci igual tá aqui. E o Gica é com K. No LinkedIn é Gisele Passucci Barbosa. Vocês podem me achar por lá. Aceito conexões, mas como eu falei, eu me movimento um pouco por lá. Preciso mudar isso um pouco. No Instagram, eu tava compartilhando alguns posts de vez em quando. Parei, porque, assim, é muita coisa, mas prometo que eu vou voltar. E meu usuário no GitHub é Gisele Passucci. Só Gisele Passucci. Se vocês quiserem também fazer umas conexões lá, dar umas estrelinhas no repositório, dar umas dicas de informações que vocês estão achando que tá faltando. E é isso aí, mas acho que mais no Twitter. Qualquer coisa, só mandar uma DM que eu mando as demais. Todos os links ficam aqui na descrição, ou no YouTube, ou no podcast, vocês podem seguir lá. Novamente, Gisele, muito obrigado. Vou continuar acompanhando tua carreira, quero ver compartilhando muito mais coisa. Obrigado pelas dicas, né? Tipo, a gente não só fez o episódio, mas eu pude aprender aqui um pouco contigo e quero tentar ajudar a mudar isso também. Então, se eu puder, se tiver mais dicas pra mim, fique sempre à vontade para contactar. E até a próxima, obrigado mesmo e bom descanso, né? Tipo, tu acabou de sair de um evento e já veio gravar o podcast, deve estar bem moído agora. A vontade de jantar tá alta. Eu agradeço o espaço, né, para ter compartilhado um pouquinho dessa minha jornada, transição de carreira, um pouco sobre DevRel, e qualquer oportunidade, só como chamar que a gente volta.